A COP é um dos eventos que discute um pouco sobre as mudanças climáticas a cada ano. E claro que a ONU, a Organização das Nações Unidas, busca um país sede todo ano para este evento que foi fundado em 1995. Eu sou o Daniel Bernardo, narrador do canal Sabendo das Curiosidades 28, e hoje vou te falar um pouco sobre a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, o que é, objetivo e edições passadas. Antes de começar o vídeo, se você gosta deste tipo de conteúdo, já deixe logo aquele joinha embaixo do vídeo. E se você é novo, já se inscreva aqui no canal e clica no sininho para ficar por dentro de todas as novidades. As Conferências das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas são eventos anuais realizados no âmbito da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima, conhecida com a sigla UNFCCC. Eles servem como reunião formal dos integrantes da UNFCCC, a Conferência das Partes, conhecida como COP, para avaliar o progresso no enfrentamento das mudanças climáticas. Desde meados da década de 1990, ocorrem para negociar o Protocolo de Kyoto, estabelecendo obrigações juridicamente vinculativas para os países desenvolvidos reduzirem suas emissões de gases de efeito estufa. A partir de 2005, as conferências serviram ainda como a, entre aspas, Conferência das Partes, atuando como reunião das partes do Protocolo de Kyoto, com a sigla CMP. Além disso, elas são eventos de propagação de discussões e temáticas, pois os integrantes da convenção que não são signatários do protocolo podem participar de reuniões relacionadas com observadores. De 2011 a 2015, as reuniões foram usadas para negociar o Acordo de Paris como parte da plataforma de Durban, que criou um direcionamento para as ações relacionadas ao clima. Qualquer texto final de uma COP, Conferência das Partes, deve ser acordado por consenso. A primeira Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas foi realizada em 1995 em Berlim, capital da Alemanha, há 30 anos atrás. E esse é o evento chamado COP, que será sediado na capital de Belém do Pará esse ano, na região metropolitana de Belém, lá de 10 a 21 de novembro desse ano de 2025. É a COP30, a 30ª edição da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas. E a primeira edição foi em 28 de março, há 30 anos atrás, em 1995. E claro que esse evento ocorre anualmente. Todo ano, a ONU, a Organização das Nações Unidas, procura um país sede para o evento, sendo que ano passado, Baku, no Azerbaijão, foi uma das sedes da COP29, que foi ano passado, em 2024. E claro que o gênero disso é conferências. E claro, temos a logo da COP, que é essa aí que você está vendo na sua tela. O principal objetivo da COP é reunir nações para debater e implementar a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, que é a UNFCCC, com foco de reduzir a emissão de gases de efeito estufa, combater o aquecimento global e promover a adaptação às suas consequências, e discutir o financiamento climático e a transição para tecnologias de baixo carbono, como a transição energética e a preservação da biodiversidade. Principais objetivos da COP: redução de emissões, estabelecer metas e diretrizes para que os países diminuam a emissão de gases que causam efeito estufa, adaptação às mudanças climáticas, discutir e implementar medidas para que os países e as comunidades se adaptem aos impactos do aquecimento global, como o aumento do nível dos oceanos e a escassez de água. Financiamento climático: alinhar a cooperação internacional para o financiamento de projetos de mitigação e adaptação em países em desenvolvimento. Tecnologias e soluções: fomentar o desenvolvimento e a adoção de tecnologias sustentáveis, como as energias renováveis e as soluções de baixo carbono. Proteção da biodiversidade: abordar a conservação de florestas, ecossistemas e a importância da biodiversidade para o clima global. Acordos e implementação: servir como principal fórum para negociar e monitorar o cumprimento de acordos globais, como o Acordo de Paris, e fortalecer o sistema multilateral de ação climática.
consciencialização e justiça climática. Promoveu o diálogo e a aproximação da questão climática da vida das pessoas, garantindo que os impactos sociais sejam considerados e que a justiça climática seja pautada. Esses são os principais objetivos da COP, a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, ou conhecida também como Conferência das Partes. Agora nós vamos falar das edições passadas, períodos em que o evento aconteceu e também o país sede da COP. Como eu falei no início do vídeo, a primeira COP foi a COP 1, realizado entre 28 de março a 7 de abril de 1995, em Berlim, na Alemanha. A COP 2 foi realizada de 8 a 19 de julho de 1996, em Genebra, na Suíça. A COP 3 aconteceu entre 1 e 11 de dezembro de 1997, na cidade de Kyoto, no Japão. A COP 4 ocorreu de 2 a 14 de novembro de 1998, em Buenos Aires, na Argentina. A COP 5 ocorreu entre 25 de outubro e 5 de novembro de 1999, em Bonn, na Alemanha. A COP 6 aconteceu de 13 a 25 de novembro de 2000, em Haia, na Holanda, conhecido também como Países Baixos. A COP 7 aconteceu em Marrakech, em Marrocos, de 29 de outubro a 10 de novembro de 2001. A COP 8 aconteceu entre 23 de outubro a 1º de novembro de 2002 em Nova Delhi, na Índia. A COP 9 aconteceu de 1 a 12 de dezembro de 2003 em Milão, na Itália. A COP 10 ocorreu de 6 a 17 de dezembro de 2004, no país da Argentina, na região de Buenos Aires. A COP 11 aconteceu entre 28 de novembro e 9 de dezembro de 2005, em Montreal, no Canadá. A COP 12 ocorreu de 6 a 17 de novembro de 2006, em Nairobi, no Quênia. A COP 13 ocorreu de 3 a 15 de dezembro de 2007, em Bali, na Indonésia. A COP 14 aconteceu de 1 a 12 de dezembro de 2008, em Poznania, na Polônia. A COP 15 ocorreu de 7 a 18 de dezembro de 2009 em Copenhague, na Dinamarca. A COP 16 aconteceu entre 28 de novembro a 10 de dezembro de 2010 em Cancún, no México. A COP 17 foi realizada entre 28 de novembro a 9 de dezembro de 2011 em Durban, na África do Sul. A COP 18 aconteceu em Doha, no Catar, de 26 de novembro a 7 de dezembro de 2012. A COP 19 aconteceu na Varsóvia, na Polônia, de 11 a 23 de novembro de 2013. A COP 20 aconteceu de 1º a 12 de dezembro de 2014, em Lima, no Peru. A COP 21 aconteceu em Paris, na França, de 30 de novembro a 12 de dezembro de 2015. A COP 22 foi realizada em Marrakech de novo, no país do Marrocos, país norte-africano, indo em um período de 7 a 18 de novembro de 2016. A COP 23 foi realizada de 6 a 17 de novembro de 2017, no país da Alemanha, naquela região chamada Bonn. A COP 24 aconteceu de 3 a 14 de dezembro de 2018 em Katowice, na Polônia. A COP 25 estava planejada para ocorrer de 11 a 22 de novembro de 2019 no Brasil. Após a eleição como presidente brasileiro, Jair Bolsonaro retirou o Brasil como candidato para sediar o evento. Então aconteceu em Santiago, no Chile, de 2 a 13 de dezembro de 2019. A COP 26 estava originalmente programada para acontecer de 9 a 19 de novembro de 2020 em Glasgow, no país da Escócia, mas foi adiada para 31 de outubro a 12 de novembro de 2021 devido à pandemia da Covid-19. A COP 27 estava originalmente prevista para ocorrer entre novembro de 2021, mas foi transferida para 2022 devido ao reagendamento da COP 26 de 2020 para 2021, e a COP 27 aconteceu em Sharm el-Sheikh, no Egito, indo de 6 a 18 de novembro de 2022. A COP 28 foi realizada nos Emirados Árabes Unidos, indo do dia 30 de novembro a 12 de dezembro de 2023. Já a COP 29, a COP do ano passado, foi realizada entre 11
e 22 de novembro de 2024, em Baku, no Azerbaijão. E esse ano teremos a COP30, sim, a COP da Amazônia, que será sediada em Belém do Pará, na região norte do Brasil, que é na região metropolitana de Belém. E claro que as sedes poderão ser o Parque da Cidade e outros lugares. Em 2022, durante sua declaração na COP27, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva disse que buscaria tornar o Brasil a sede da COP30 em 2025 e que teria como objetivo colocar a sede em um dos estados amazônicos do país, a maioria deles na região norte, ao invés da região costeira mais populosa. Esta seria a primeira vez que o Brasil, onde está 60% da floresta amazônica, a maior floresta intacta do mundo, sediaria o evento. E claro que a COP30 esse ano vai ser em Belém do Pará, na região norte do Brasil. Então, essas foram as informações sobre as edições passadas e também objetivos e também o que é sobre a COP, conhecida também como Conferência das Partes ou Conferências das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas. E o vídeo de hoje acaba por aqui. Se você gostou, já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber mais notificações dessa semana. E o vídeo de hoje termina por aqui e até o próximo vídeo, pessoal!